Você já se perguntou o que será que detém a manifestação do anticristo? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas têm feito e que nós recebemos mensagens e perguntas aqui também no canal. E nesse vídeo eu quero tentar te responder estas perguntas. Mas claro, antes de iniciarmos o vídeo, eu quero deixar aqui alguns recados para você. Quero dizer para você que todo o material, a apostila que nós vamos utilizar nesse vídeo, vai estar no site do canal Reino de Deus, canal reinodedeus.com, mas o link especificamente da apostila vai estar aqui na descrição. E lá no site você vai ter um texto complementar a este estudo aqui, tá bom? Clica ali, vai lá, se inscreve no site, que eu vou estar enviando para você por e-mail atualizações aqui, tanto do site quanto do canal. Então tem muitas matérias lá que eu já escrevi sobre vários temas. Então vai lá, se inscreve e compartilha esse vídeo, ok? Praticamente todos os vídeos que nós vamos fazer aqui no canal, eu vou fazer um texto sobre ele e também uma apostila. Não serão todos, mas uma grande parte dos vídeos serão assim, tá bom? E quero agradecer também, irmãos, que estamos chegando quase a 50 mil inscritos aí. Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui nesses dias no canal. Mas sem mais delongas, vamos avançar para o vídeo aqui. Irmãos, hoje eu quero tratar com vocês o tema daquilo que detém o anticristo. É claro que esse assunto, que esse estudo aqui que nós vamos tratar, ele é um pouco, né, no formato de conjecturas, não é no sentido de eu estar dando aqui uma opinião final do que esse tema significa, mas eu quero trazer para você aqui aquilo que para mim faz mais sentido, tá? Então vamos olhar na tela aqui a apostila, lembrando que essa apostila está lá no site para você baixar. Então essa aqui é a nossa apostila, né? Aquilo que detém o anticristo. Né? Coloquei uma imagem aqui figurativa do que poderia ser o anticristo, para você ter uma noção, né? As pessoas elas retratam o anticristo com uma imagem feia e tudo mais, mas a verdade é que ele provavelmente será um homem muito carismático, terá uma imagem boa, e isso enganará as pessoas. Porque as pessoas elas não se confundem pelaquilo que é feio, pelaquilo que é horrível, mas elas se confundem por aquilo que tem uma beleza, né? Mas a gente sabe que o diabo ele é muito astuto nessa parte. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, meus irmãos, é que as pessoas costumam a dizer que aquilo que detém o anticristo, primeiramente, pessoas mais da vertente pré-tribulacionista, costumam a dizer que aquilo que detém o anticristo é justamente o Espírito Santo e, em muitos casos, também a igreja, né? Que o Espírito Santo vai ser tirado da terra e depois que o Espírito Santo for tirado da terra, o anticristo ele vai se manifestar. Mas qual é o problema desta afirmação? O problema desta afirmação é que ela não tem base bíblica. Ela se trata apenas de conjecturas que foram desenvolvidas para sustentar essa interpretação pré-tribulacionista. Mas a grande realidade é que a igreja nunca pensou dessa forma. O Espírito Santo ele nunca pode ser tirado da terra, pois ele está em todos os locais. Mas na verdade nós vamos ver justamente o contrário, tá? Então vamos acompanhar aqui. Então o texto que mais se utilizam para trazer esse aspecto, veja, você não vai ver a expressão Espírito Santo. Ele vai estar escrito aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Ele vai dizer assim: não vos recordeis que ainda convosco eu costumava a dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, tá? Então, alguns irmãos vão dizer que esse o que detém é o Espírito, né, Santo. Mas você não vai ver aqui o termo Espírito Santo nesse texto. Pelo contrário, você vai ver que aqui tem uma expressão o que agora o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, tá? Aqui você tem um outro erro de tradução, porque a expressão no grego aqui não é aquele, mas aquilo. E o Espírito Santo não é aquilo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele não pode ser tratado como aquilo. Portanto, veja, essa interpretação aqui que nós estamos vendo dessa expressão aquele, ela é um pouco forçada que foi colocada no texto, mas não está aqui escrito assim no original. Na verdade, a tradução original ela é um pouco diferente, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Até que seja afastado aquele, mas na verdade é aquilo que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Algumas pessoas, talvez você pense assim, talvez você tenha aprendido assim, vão fazer uma diferença entre arrebatamento e também vinda de Cristo. Vamos dizer que o arrebatamento é uma coisa e vinda de Cristo é uma outra coisa. Mas a verdade é que não existe isso na Escritura. O arrebatamento ele acontece na vinda. Qual é o texto que mais se utiliza para o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 mais ou menos, que vai falar então nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Mas você vai ver que ele vai dizer, né? No tocante à vinda do Senhor, e aqueles que morreram, não quero que vocês sejam ignorantes. Porque quando Cristo voltar, ele vai trazer aqueles que já morreram, aqueles que dormiram. E o dormir ali é uma expressão no sentido de demonstrar aqueles que morreram, tá? Então, o próprio texto está falando que no tocante à vinda do Senhor, neste momento as pessoas vão ser arrebatadas. Então não tem o menor sentido você fazer uma separação da vinda de Jesus do arrebatamento. Então não são coisas diferentes, são coisas que acontecem no mesmo momento. Jesus ele vem e arrebata a sua igreja, ok? Então esse é o entendimento que a igreja sempre teve. E continua o texto: aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, algumas pessoas vão começar a dizer que parousia é uma coisa e epifania é outra. Então, manifestação aqui é epifania e vinda é parousia. Então, você está vendo que aqui dentro desse texto, você tem as duas palavras se referindo à vinda do Senhor. Epifania, aqui em manifestação, neste ponto, e vinda como sendo parousia. Né? Então, não existe diferença de epifania para parousia, mas epifania significa, né, a manifestação no sentido visível e parousia significa vinda real, né? Então é a manifestação da vinda de um rei. Você tem um antigo rei e imperador do Império Macedônico chamado Antíoco Epífanes, né? Essa expressão epifania está ligada também a este nome porque significa, né, a manifestação, o termo explícito ali do nome dele. E para Cristo também aparece esse termo. Então você pode comprovar por esse texto que o termo Espírito Santo ele não aparece. Mas isso foi colocado ao longo dos 2 últimos séculos, aproximadamente ali no século XIX mais ou menos, começaram a dizer que o Espírito Santo era aquilo que teria que ser tirado. Mas eu quero dizer para você que isso não faz sentido, porque ao longo de 19 séculos para trás, a igreja sempre teve um embasamento mais bíblico, baseando-se naquilo que os profetas falavam, baseando naquilo que, né, você vê escrito em outros pontos da Escritura. Por exemplo, a igreja primitiva muito dizia que para que o anticristo se manifestasse era necessário que o Império Romano caísse. Outros diziam que precisava o Império Romano cair e haver a manifestação dos 10 dedos, então o anticristo se manifestaria. E tudo isso era embasado na Escritura. Era um embasamento baseado nas profecias de Daniel, por exemplo. Daniel vai mostrar lá, não é mesmo? Os pés da estátua, a manifestação daquele contexto dos animais, que nós vamos ver daqui um pouquinho para frente. Tudo isso estava no pensamento da igreja primitiva e também na mente dos apóstolos. Agora, será que nós podemos dizer que o Espírito Santo vai ser tirado? Não. Nós não podemos, eu vou mostrar para você como, pelo contrário, existem promessas e profecias demonstrando que, na verdade, o Espírito Santo ele não vai ser tirado, mas ele vai ser derramado em dupla porção nos últimos dias, no contexto que vai anteceder a vinda de Jesus Cristo. Eu preparei um estudo, irmãos, que está sendo escrito, na verdade eu já escrevi a primeira parte, eu ainda não fiz a apostila dele, mas lá no canal eu estou tratando do contexto dos 6.000 anos, tá? E neste contexto dos 6.000 anos eu mostro que quando se estiver ali próximo à vinda do Senhor, vai haver um derramamento, uma dupla porção do Espírito Santo. Nós vamos tratar sobre isso com mais detalhes num outro momento. Mas agora veja por que não pode ser o Espírito Santo que vai ser tirado para que agora nós tenhamos a manifestação do Anticristo. Porque diz assim, isso vai estar em Atos capítulo 2, verso 17 até o verso 20 aproximadamente. Preste atenção. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
e os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Tá? Então, esta parte aqui, irmãos, você pode ver que aconteceu, vou marcar até aqui, daqui até aqui. Esta parte, irmãos, ela vai acontecer quando? No Pentecostes, né? Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens, eles passaram a profetizar e falar em línguas, né? O próprio Pedro vai dizer que aquilo era o cumprimento, você pode ler em Atos capítulo 2. Leia lá o contexto para você ver. Ele diz que aquele derramamento do Espírito Santo, as pessoas lá falando em línguas, aquilo tudo que acontece, era justamente o contexto do cumprimento das promessas de Joel, que vai estar em Joel capítulo 2. Só que, irmãos, nós vamos ver que depois desse ponto, eu vou até mudar a cor aqui para você entender melhor, ele vai começar a trazer expressões aqui que não podem ter se cumprido. Porque vai dizer aqui, né, nós vimos essa primeira parte aqui, os vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. E aqui ele vai começar um novo ponto. Desde esse ponto azul até aqui. Tá? E eu vou marcar aqui nessa parte. E ele diz assim, até sobre os meus servos, preste atenção nessa expressão, e sobre as minhas servas, tá? Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E perceba o que vai acontecer. Mostrarei prodígios, que são tipos de milagres, em cima no céu, olha só que interessante, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmãos, olha que tremendo, essa promessa aqui, ela se cumpre em duas etapas. A primeira etapa ela vai se cumprir lá em Atos, quando há aquele derramamento do Espírito Santo, as pessoas passam a profetizar, passam a falar em línguas. Mas aqui você vê que quando diz que naquele dia derramaria do meu espírito até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, isso ainda não se cumpriu. Por quê? Agora você vê que ele está chamando essas pessoas de servos e servas porque ele já tem o espírito. Mas quando Deus diz que vai derramar o espírito sobre os servos e sobre as servas, veja, é uma dupla porção daqueles que já têm o espírito, daqueles que já são servos. Não fala mais de toda a carne aqui como no primeiro ponto, mas fala de servos e servas, e diz que Deus vai mostrar o que? Prodígios em cima no céu, sinais na terra, vapor, sangue, colunas de fumaça, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmãos, isso no tempo dos apóstolos não aconteceu, mas Deus está mostrando que isso vai se cumprir justamente lá no contexto do fim. Percebe? Quando você faz uma comparação dessas expressões, você vê que essas expressões, elas são expressões que vão estar lá aparecendo nas trombetas e até muitas vezes nas taças. Então Deus está mostrando que esses últimos dias os servos e as servas vão receber do Espírito Santo para o quê? Veja o que diz aqui, para profetizarem. Olha que tremendo. E aí esses que vão profetizar, como é que Deus vai fazer sinais? Por meio deles. Então Deus vai utilizar estes servos que profetizam para fazer esses prodígios em cima no céu, na terra, sangue, né? A gente vê que em Apocalipse vai mostrar que os rios vão se transformar em sangue. Isso é uma relação com o que aconteceu lá no Egito, quando, por meio de Moisés e Arão, Deus fez aqueles sinais e aquelas maravilhas lá para tirar o povo do Egito. Tá? Então Deus vai estar fazendo isso no final, antes da vinda de Jesus, para tirar o povo deste reino das trevas. E você vai ver claramente que isso vai estar escrito, o cumprimento desse texto vai estar escrito aonde? Preste bastante atenção, vou botar aqui em vermelho. Você viu lá que Deus vai dar o Espírito Santo para que os seus servos e as suas servas profetizem. E olha o que vai dizer aqui em Apocalipse 11, do verso 3 ao verso 5. Olha onde está o cumprimento. Darei poder às minhas duas testemunhas para que, o quê? Profetizem. Tá vendo esse dar poder é o quê? É o segundo derramamento do Espírito. Né? Segundo do Espírito. Isso aqui vai nos remeter a Eliseu. Né? Algumas traduções estão com Z, outras estão com S. Então, assim como Elias ele teve uma porção do Espírito, Eliseu vai receber uma dupla porção. Por isso, duas testemunhas. Duas testemunhas fala-se de duas unções. Dois personagens ungidos. Não vamos entrar no mérito disso daqui agora. Que profetize durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim,
Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, qual é a expressão aqui chave que nós temos? É a expressão profetizem e darei poder. E esse poder é do Espírito, tá? E onde está escrito isso? Vamos lá para o verso passado. Diz aqui: derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Voltamos para o verso seguinte: e darei poder às minhas duas testemunhas, está aqui, poder às minhas duas testemunhas e para que profetizem. Perfeito? Então, Atos capítulo 2, ali quando fala que Deus vai derramar o Espírito sobre servos e sobre servas, para que profetize e vai mostrar sinais, é o cumprimento do contexto das duas testemunhas. Você sabia que as duas testemunhas, ela fala de muita coisa importante? As duas testemunhas não fala de duas pessoas apenas, mas ela fala de uma legião de profetas, uma multidão de profetas que Deus vai levantar, e essa legião de profetas, aos moldes de Moisés e Arão, vão conduzir o povo para que eles se aperfeiçoem aos moldes de João Batista, e eles vão ser corrigidos dos erros e vão ser conduzidos para o deserto. Você quer um vídeo sobre isso? Eu quero que você comente e eu vou fazer um vídeo para você com apostila, com texto. É um pouco mais demorado de fazer assim, mas traz muito mais detalhes. Então, comenta aí se você quiser. Irmãos, eu quero pedir mais uma vez para você, quer essa apostila? Você quer receber os meus textos por e-mail, saber quando os vídeos vão vir? Então vai ali, canalreinodedeus.com, vai ter ali para você se inscrever, se tornar membro do site, no sentido de estar recebendo assuntos, estudos, e vou estar mandando para você por e-mail, tá? Por que isso é importante? Porque o YouTube, infelizmente, ele não está enviando para as pessoas. Então, por e-mail eu consigo enviar para você ali, para você estar recebendo os nossos vídeos. Então, esse mito, irmãos, que diz que o Espírito Santo vai ser tirado, você pode ver claramente que trata-se de um mito. Trata-se de uma coisa que foi inventada pelos homens. Por quê? Nós vimos aqui claramente que é dito que o Espírito Santo ele vai ser derramado nos últimos dias para que os servos e as servas tenham poder, eles façam sinais. Então o Espírito Santo não vai ser tirado, pelo contrário, o Espírito Santo ele vai ser derramado numa dupla porção. Não vou entrar aqui em detalhes nesse ponto, mas é isso que diz a Escritura. Então, para nós entendermos, irmãos, o que de fato, na minha concepção, não desmerecendo irmãos que têm outra concepção, que né, pode ser aí um pouco de cada, mas eu quero mostrar para você o contexto profético e aquilo que se passava na mente de Paulo e também dos outros apóstolos em relação àquilo que deveria acontecer para a manifestação de Cristo. No tópico 2 da nossa apostila, você pode ver aqui que eu botei aqui uma imagem da estátua de Daniel. E ela vai ser extremamente importante para nós entendermos o contexto, você vai entender agora. Então, veja o que Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 a verso 6. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, não é mesmo? A vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha só. E seja revelado o homem da o quê? Da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém, para que seja ele revelado somente ocasião própria. Então, irmãos, aqui nós temos uma questão muito importante. Paulo diz aqui, e agora sabeis o que detém. Então, Paulo esteve pessoalmente com aquelas pessoas e pessoalmente ele falou sobre isso. Ele explicou para aquelas pessoas aquilo que o detém. Só que antes dele falar sobre isso, irmãos, ele vai falar de alguns termos aqui, homem da iniquidade, né, o que se levanta contra tudo o que se chama Deus, como nós vimos aqui, né, o filho da perdição, que se levanta contra todo o objeto de culto, e vai se assentar no santuário de Deus. Quando Paulo ali, irmãos, ele fala de homem da iniquidade, filho da perdição, que se levanta contra tudo o que se chama Deus, é importante você ter em mente que Paulo estava com esse texto ligado, né? A sua mente, quando escreveu isso, é uma mente que estava exercitada naquilo que os profetas falaram, e ele claramente está buscando na sua mente, por meio das lembranças do Espírito, ele está trazendo na sua mente aquilo que foi escrito no profeta Daniel. Então, quando você olhar aqui, irmão, que fala assim que, né, que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, esse texto você
vai tirar lá de Daniel capítulo 11. Você vai ver que Daniel capítulo 11, a partir do verso 21, vai ali estar aparecendo a figura do anticristo. O contexto histórico está falando de Antíoco Epífanes, mas profeticamente nós estamos vendo a imagem, a projeção que Antíoco Epífanes ele é para apresentar o anticristo no final. Então Deus ele usa o contexto do passado para mostrar para você o contexto do fim. Então no capítulo 11, verso 21, Antíoco Epífanes ele se levanta. Nós vamos ver que ele vai instituir a abominação da desolação, vai cessar o sacrifício, e mais ou menos ali no verso 31 vai dizer que ele vai se levantar contra todo Deus, contra os deuses contra o Deus dos deuses, e vai aí tentar acabar com todo o objeto de culto, tá? Então, Paulo está aplicando aqui 2 Tessalonicenses para o contexto de Daniel capítulo 11. Então, você precisa ter isso em mente, perfeito? E aí vai dizer depois, para que seja revelado somente em ocasião própria. Então vamos olhar aqui no contexto profético que mais vai aparecer para nós, porque vai dizer o seguinte, meus irmãos. Vamos avançar aqui para o próximo texto. Então, o texto que eu acabei de falar, ele vai estar em Daniel capítulo 11, do verso 31 ao verso 36, que diz assim: Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, né? Então tem aqueles 3 pontinhos entre aspas para você pular um pouco ali, para não precisar mostrar textos que estão ali naquele meio contexto. E este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra os deuses dos deuses, e falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está escrito e determinado será feito. Paulo ele vai pegar o contexto do profeta Daniel, e no contexto do profeta Daniel ele vai estar aplicando a 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Então, existe todo um contexto, todo um pano de fundo por trás que é importante você compreender. Então, se Paulo utilizou o contexto de Daniel para dizer o que era aquilo que o detinha, cabe a nós também analisarmos as profecias, o livro de Daniel e outros profetas para tentarmos entender o que está acontecendo, né? O que é aquilo que detém a manifestação do anticristo. Então aqui, eu coloquei aqui algumas imagens para que você visse, né? Porque em Daniel capítulo 2, que vai estar aqui, DN2, deixa eu tirar um pouquinho o tamanho aqui da caneta para ficar um pouquinho mais fino. Em Daniel 2, nós temos essa imagem da estátua que está aqui, onde vai mostrar a Babilônia, vai mostrar a Pérsia, vai mostrar Roma, vai mostrar a Grécia, etc. E por fim vai mostrar aqui a parte dos pés. E olha o que vai acontecer nesse contexto da parte dos pés. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro, e do lodo misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, e assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias destes reis, que está aqui, nos dias destes reis, o que vai acontecer? O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, nos dias que esses pés estiverem aí com o seu poder como reis, então Deus vai suscitar um reino, que é o reino de Deus, é aquela pedra que vem e pega nos pés. Então estes 10 dedos, irmãos, que estão aqui que você está vendo, eles vão ser equivalentes aos 10 chifres que vão estar na cabeça do 4º animal de Daniel capítulo 7. Lá na estátua você vai ver que aquela estátua tem 10 dedos, e esses 10 dedos vão ser chamados de 10 reis, os pés da estátua. Porém, quando você vai para Daniel 7, nós vamos ver que Deus ele vai mostrar a figura de animais, né? É uma profecia equivalente a de Daniel 2 da estátua, mas ele vai mostrar, em vez da estátua, ele vai mostrar animais. E estes animais vão estar aí configurando os reinos que sucederiam. Então o primeiro seria a Babilônia, representado pelo leão. O segundo seria a Pérsia, representado pelo quê? Pelo aquele urso. O terceiro seria aquele leopardo, representado pela Grécia, né? Só que o último animal, o 4º animal, ele é um pouco difícil de você identificar, ele não tem uma descrição exata daquilo que Deus quer nos mostrar, mas ele vai ter 10 chifres. Então aquele 4º animal tendo 10 chifres, aqueles 10 chifres significa 10 reis. E Daniel capítulo 2, a estátua, né, que vai mostrar esses elementos,
não como animais, mas como materiais. Ela vai mostrar que o último momento é o momento dos pés, onde vão ter 10 dedos, tá? O quarto animal, o último momento com 10 chifres, e os pés da estátua, que fala do fim, vai mostrar aí 10 dedos representando 10 reis. Então, quando nós vemos que a pedra ela vem e bate lá nos dedos da estátua, nós vamos ver que está no contexto dos 10 reis, os 10 dedos. Paulo, irmãos, ele não falaria que o Senhor viria naquela época lá do Império Romano, que Jesus não viria naquele contexto a qualquer momento, porque primeiro precisava passar o tempo das pernas, chegar o tempo dos pés, se formar os dedos dos pés, que seria o mesmo que se levantar os chifres da besta, para então a pedra vir e desfazer aqueles reinos. Então você vê aqui a imagem da quarta besta, né? De Apocalipse capítulo 13, que é aquela besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é a relação com a quarta besta de Daniel, né? Com alguns acréscimos que não foram dados ali no contexto justamente de Daniel capítulo 7. Então vamos avançar um pouquinho para Apocalipse aqui, que vai dizer o seguinte para você compreender o contexto. Veja o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o trono e grande autoridade. E aqui nós vamos ver que esse texto vai estar correlacionado com o texto de Daniel capítulo 7, do verso 7 ao verso 8. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite, eis que o quarto animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, veja a ligação com as pernas, e que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, e estando eu a observar os chifres, eis que dele subiu outro pequeno, diante dos quais 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos como de um homem, e boca que falava com insolência, tá? Então aqui do lado você vê as imagens, né? Daniel 7 você vai ter essas imagens aqui, que ele vai representar os reinos por animais. E Daniel 2, você vai ver os mesmos animais sendo representados, os reinos, né, nessa estátua. E a gente vê que a imagem do Filho de Deus, irmãos, que é aquela pedra que vem do céu, só vai apontar aqui justamente quando chega o tempo dos pés. E nós vamos ver que em Daniel capítulo 7, nós vamos ver que o ancião de dias vai fazer justiça e estabelecer o tribunal apenas aqui neste quarto animal. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Paulo, ele não fugiria das profecias. Paulo justamente ele olharia para Daniel, vendo que haveriam de ter que se formar primeiro o contexto das pernas, que ele possivelmente entendeu que era o Império Romano, e que acabando aquelas pernas se manifestaria os pés. E ele entendia que primeiro, que antes de se manifestar os pés, precisava cair aquele império. Tanto que alguns séculos depois, os discípulos dos apóstolos vão dizer que o que eles entendiam é que justamente as pernas precisavam passar para que se levantassem os chifres, e depois que se levantassem os chifres, então o chifre pequeno, o anticristo, ele se manifestaria, tá? Então esse era o pensamento. Paulo estava justamente com a sua mente nos profetas, e nos profetas, claramente no texto, mostrava que precisava se manifestar o quarto animal, precisava passar as pernas e se manifestar o tempo dos pés. E Paulo sabia que aquele tempo que ele vivia não era o tempo dos pés. Ali não coincidia com o tempo dos pés. Então, se o tempo dos pés não havia sido chegado, obviamente não podia ser o contexto da vinda de Cristo. Então, o primeiro mito que nós desmistificamos aqui é que o Espírito Santo não tem nada a ver com aquele ou com aquilo, que na verdade é o mais correto, que vai ser tirado. Mas sim, o texto está falando de contextos que estão escritos lá no profeta Daniel. Então, avançando um pouquinho mais aqui, vamos entrar propriamente dito naquilo que agora o detém. Nós sabemos que não é o Espírito Santo, e agora eu quero mostrar para você alguns gatilhos que para mim fazem sentido, tá? Então eu coloquei aqui a imagem de uma ampulheta, só que não é a ampulheta aquilo que detém, mas a ampulheta que significa o tempo do fim. Vamos avançar um pouco então? Presta atenção no que Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 24. Vamos olhar para aquilo que Jesus fala e que outros profetas e outras pessoas falaram no decorrer da escritura. Preste bastante atenção.
Em Mateus 24, do verso 11 ao verso 12, diz o seguinte: levantar-se-ão o quê? Muitos falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Uma das características do fim é que Jesus ele está dizendo que o amor vai se esfriar de quase todos pela multiplicação da iniquidade. Vamos entender o que é iniquidade. Iniquidade, irmãos, ela vem da palavra anomia, que significa justamente a, prefixo grego para negação, e nomia, de nomo, significa lei, aquilo que é contra a lei. Então, quando a multiplicação daquilo que é contra a lei crescer e o amor se esfriar, nós estamos vendo que aqui é o contexto do fim. A lei de Deus ela vai se esfriar porque as pessoas não querem mais cumprir, as pessoas não querem mais guardar. E a expressão, irmão, iniquidade, ela vai estar apontada lá em 2 Tessalonicenses, quando fala do homem da iniquidade. É o anomos. Quando se multiplicar a anomia, nós vamos ver que o anomos ele vai estar aparecendo. Porque anomos significa aquele que é iníquo. E anomia significa aqueles que praticam a transgressão da lei. E nós vamos ver que em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto. Olha que interessante o termo que ele vai utilizar. Nos últimos dias. Tá? Estes últimos dias aqui, irmãos, por mais que nós vemos que às vezes a expressão últimos dias ela apareça para lá nos contextos do início de Atos lá, nós temos que entender que a expressão últimos dias ela também remete ao tempo do fim. E isso não estava acontecendo naquele tempo que nós vamos ver aqui, mas sim está acontecendo lá no tempo que nós vivemos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, veja o amor esfriando, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo de piedade, forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ou seja, eles conhecem a piedade, mas eles negam o poder da piedade porque não praticam. Foge também destes. Paulo ele está mostrando um retrato aqui de como vai estar realmente o fim. Os homens vão ser atrevidos, arrogantes, blasfemadores, vão ser cruéis. Quando Paulo ele fala aqui dos últimos dias, irmãos, ele está olhando para onde? Ele está olhando para o contexto de Sodoma e Gomorra, onde os homens eram perversos, e também para o contexto da onde? De Noé, que diz que a violência havia se multiplicado. E Jesus ele falou que os últimos dias vão ser como os dias de Noé e como os dias de Ló, onde eles comiam, bebiam e foram pegos de surpresa pelo dilúvio e também pelo fogo que caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra, tá? E o mesmo vai acontecer. Então, naquele contexto lá, do primeiro mundo, o amor se esfriou, a iniquidade se multiplicou, a violência, então Deus foi obrigado a intervir. E nos dias de Ló, nós vemos que Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que os pecados deles se acumulavam até os céus. À medida dos pecados deles, estavam cada vez mais se acumulando e chegando até os céus. O que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, é que existe uma medida do pecado. Existe uma medida do pecado que eu quero mostrar para vocês, que isso aqui vai ser extremamente profético. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 15, do verso 12 ao verso 16, olha o que Deus ele vai falar para Abraão. Ele diz assim: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometiu. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Essa expressão aqui, 400 anos, nós podemos entender que fala de Israel, né? Israel no Egito. Perfeito? Só que tem uma expressão aqui, irmãos, que ela é profética, ela vai falar para o fim. Por quê? Mas também eu julgarei a gente que há de sujeitar-se, e depois serão eles com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Essa expressão aqui na quarta geração, tornarão para aqui, irmãos, você precisa entender uma questão muito importante. Por quê? Ainda que ele tenha citado os 400 anos ali, para tratar daquele Israel que está lá no Egito, que estava no Egito, ele estava dando um número profético para você fazer a seguinte soma. Irmãos, quando você soma o número 400, que é o número de anos,
mais o número 360, que é o número de dias anuais proféticos, você vai ver que na Bíblia o ano é retratado com 360 dias. Quando você soma 400 vezes 360, ou seja, 400 anos vezes 360 dias, você vai ter o número de 144 mil. E esse número de 144 mil, nós vamos ver que ele está apontado para o número 144. Por quê? Porque Deus ele vai trabalhar 6 dias. E 6 dias você tem 24 horas. Né? E 6 vezes 24 você tem o número 144. Tá? O número 144 representa o número do trabalho que Deus faz para trazer libertação. Deus trabalhou 6 dias de 24 horas, formando 144 horas, para que venha o descanso. A descendência de Abraão ficou presa no Egito durante 400 anos, 400 vezes 360, 144 mil, para mostrar a libertação deles quando se completasse o número de 144 mil. E isso você vai ver em Apocalipse, que vai aparecer também a expressão 144 mil. Porém, quando você vê a expressão aqui, irmãos, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se ainda se encheu a medida, olha só, a medida da iniquidade dos amorreus. O que tem a ver a iniquidade dos amorreus, sendo que eles iam ficar escravizados pelos egípcios? Mas aqui fala que quando na quarta geração a iniquidade dos amorreus chegasse ao seu limite, então eles seriam trazidos para essa terra. Irmão, se nós formos olhar na Bíblia a expressão geração, né, no Salmo 90 é dito como 70 ou 80 anos. Mas se você fizer a soma aqui de 4 gerações, que vai dar mais ou menos 280 anos, não vai bater com isso. A não ser que você entenda que 4 gerações sejam 4 gerações de 100 anos cada, que dariam 400 anos. Você pode entender? Assim pode. Mas eu quero dizer para você que aqui tem muito mais profundezas na palavra. Por quê, irmãos? Por que há coisas mais profundas? Porque quando Deus utiliza a quarta geração, você precisa entender, irmãos, que Abraão ele viveu mais ou menos no ano 2000. Deus ele está falando aqui de gerações no sentido de milênios, não no sentido de séculos ou no sentido de gerações de 70 ou 80 anos, mas ele está falando de milênios. É como se Abraão estivesse na segunda geração. Abraão, irmãos, ele viveu no ano 2000. Se você somar 4 gerações e cada geração tendo 1000 anos, você somar 2000 mais 4000, você vai ter exatamente o número 6000. Então, 400 anos fala da escravidão de Israel lá no Egito, mas 4000 anos era o tempo que faltava desde o tempo de Abraão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando se cumprissem 4 gerações, ou seja, 4000 anos, é o tempo da vinda de Jesus que vai formar os 6000 anos. Então, quando isso vai acontecer? Na medida da iniquidade dos amorreus. E amorreus aqui, irmãos, eram o quê? Os descendentes dos cananeus. Então, o que ele está mostrando? Que quando se cumprisse essas 4 gerações e essa medida da iniquidade tivesse cheia, então esse povo tornaria para cá. Então, é preciso que essa iniquidade esteja cheia. Para quê? Para que o povo torne para cá. E quando isso vai acontecer? Na quarta geração, mais 4 gerações, cada uma de 1000 anos. Quando se cumprirem 4000 anos, desde aquele tempo que Abraão estava até a vinda de Jesus, então a iniquidade dos amorreus estaria completa. No outro vídeo nós vamos entender o porquê de amorreus aqui, e cananeus e etc. Mas você precisa entender que os cananeus, amorreus e etc, eles foram amaldiçoados lá em Gênesis capítulo 9, o capítulo 10, né, que nós vamos que caiu uma maldição sobre eles. E agora Deus vai estar mostrando que os ímpios são como esses cananeus, a maldição está sobre eles. Veja o que Jesus ele vai falar para a gente entender isso com mais precisão. Assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam e compravam e vendiam. Tá vendo aqui? Comiam, compravam e vendiam em relação com a marca da besta, tipologicamente apontada aqui. Plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então ele está mostrando as duas vindas. A primeira vinda tipificada em Noé, destruição pela água, e a segunda vida tipificada em Ló, quando cai fogo, porque o próximo desse que nós vivemos, ele seria destruído por fogo.
Agora, olha que interessante. Lá em Apocalipse capítulo 11, nós vamos ver que o tempo do fim vai estar sendo apontado como Sodoma e como Egito. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá, e as matará, e o seu cadáver, onde também o seu Senhor foi crucificado, ficará estipado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Irmãos, Deus está mostrando que quando chegasse a medida do pecado dos amorreus, essa geração, esse povo na quarta geração, viria para cá. E como eu falei, 4 gerações fala de 4.000 anos. Mas a medida da iniquidade ela precisava se cumprir. E quando Jesus fala que os últimos dias serão como os dias de Sodoma e Gomorra, ou como os dias de Noé, irmãos, a medida da iniquidade daquele povo que estava vivendo nos dias de Noé, ela chegou ao seu cumprimento máximo. Ela chegou ao seu ápice. E quando ela chegou ao seu ápice, Deus teve que intervir. Há uma medida de iniquidade que Deus vai tolerando até que essa medida se encha. E eu vou mostrar claramente para você aqui no texto de Daniel que existe uma medida de pecados que vai se completar, que vai se encher e um homem vai se levantar. Preste bastante atenção, porque vai dizer o seguinte. Isso está em Daniel capítulo 8, do verso 19 ao verso 24. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo. Lembra que Paulo disse que nos últimos dias, no tempo final, né, os homens seriam perversos? Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao quê? Ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Eu fiz um vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs, onde eu falo sobre isso. Vai estar aqui no card e lá no final do vídeo. Na verdade, vai estar lá no final do vídeo, naqueles 2 vídeos para você. Eu fiz um vídeo sobre essas 2.300 tardes e manhãs e eu explico esse bode, esse carneiro. Aquele carneiro com 2 chifres que vi são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, e o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual àquele que tinha. Olha que interessante o que vai dizer aqui, tá? Algumas traduções vai estar aqui. Você pode ver várias traduções diferentes, você vai ver que está exatamente como eu coloquei aqui. Olha como vai estar traduzido. Por quê? Algumas traduções vão estar assim mais, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores, né, chegarem ao final, essa tradução estará errada. Ela vai estar errada. Porque o certo é quando os transgressores chegarem ao seu ápice, quando a transgressão, né, e a impiedade chegar ao seu limite. Diz assim: mas no fim do seu reinado, ou você pode traduzir, mas no fim do reino, ou nos reinos do fim, quando a iniquidade chegar ao seu máximo, levantar-se-á um rei feroz, de catadura e especialista em intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições e prosperará, e fará o que lhe aprover e destruirá os poderosos e o povo santo. Irmãos, esse texto aqui é fantástico. Por quê? Porque ele está mostrando que no fim destes reinos, ou seja, ele está falando dos 10 dedos dos pés. Quando chegar o tempo do fim destes reinos, quando a iniquidade chegar ao seu máximo, então vai se levantar um rei feroz. O que aconteceu no tempo de Noé? Quando a iniquidade do tempo lá de Noé chegou ao seu máximo, veio o dilúvio. Nós vamos ver que no tempo de Ló, quando a iniquidade, a Bíblia diz que os pecados, não é mesmo, de Sodoma e Gomorra, eles tinham se acumulado, chegaram até o céu diante de Deus, que Deus teve que intervir atirando fogo sobre aquela cidade. E nós vamos ver que para Abraão vai ser dito que na 4ª geração, quando os pecados dos amorreus tiverem chegado ao seu ápice, então, né, o seu povo virá para cá. Mas aqui ele já não fala de sombras, fala da realidade do seu povo. E aqui fala, mas no fim, né, dos reinos do fim, no tempo do fim, quando a iniquidade chegar ao seu máximo, então vai se levantar um rei feroz. Por que Deus levantou Nabucodonosor no tempo de Israel? Porque a iniquidade deles tinha se multiplicado muito. Lá em 2 Tessalonicenses, Deus vai dizer que o diabo, que a manifestação do anticristo será segundo o poder e a eficácia de Satanás com todo o poder de enganos da mentira. Veja, a iniquidade se aumentou. Jesus vai dizer que os últimos dias são como os dias de Noé e como os dias de Ló. A iniquidade havia
se multiplicado. E em Apocalipse vai dizer que os pecados de Babilônia, eles se acumularam até o céu e Deus se lembrou dela para dar o seu juízo. Percebe que aqui está dizendo, mas quando a iniquidade chegar ao máximo, então se levantará um rei feroz. Este rei feroz é o chifre pequeno aqui de Daniel capítulo 8, que você vai ler em casa, e ele vai crescer, mas quando ele aparece, quando a iniquidade chegar ao seu máximo. O mundo vai estar vivendo num contexto máximo de iniquidade como nunca antes. O pecado do mundo vai ter chegado ao seu fim, ao seu ápice total. E sabe onde isso está profetizado? Olha que interessante, irmãos. Está aqui, Mateus capítulo 13, verso 33. E disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tornou a esconder em 3 medidas de farinha e tudo ficou até ficar levedado. Percebe que existe 3 medidas aqui, irmãos? Cada medida dessas, de 3 medidas de farinha, é como se cada medida fosse 2.000 anos. Então, irmãos, é como se Deus estivesse mostrando essas medidas como o tempo de 6.000 anos do mundo. É como se uma primeira medida de fermento fosse colocado nesse pão, levanta tudo e agora o mundo se torna cheio de iniquidade. Deus vai interferir com um dilúvio. O mesmo vai estar apontando para Sodoma e Gomorra e no fim essa medida de fermento vai levantar essa massa com iniquidade que está apontando para o fim. Então essa mulher ela vai representar o pecado e o pecado vai ser colocado nessas 3 medidas de farinha. Eu entendo que cada medida vai representar 2.000 anos até que você vai ter os 6.000 anos. Tá? Então, quando você faz o cálculo aqui de 3 medidas, né, 3 vezes 2.000 anos, você vai ter 6.000 anos, que nós sabemos que são 120 jubileus. 120 vezes 50, que vai dar igual a 6.000. Tá? Aqui está o que? A medida total do pecado que Deus vai aturar, que Deus vai aguentar, que são 6.000 anos. A medida do mundo vai estar chegando ao seu ápice. E é nesse momento que vai se levantar esse rei feroz, rei terrível. E para finalizarmos, irmãos, veja o que está escrito lá em Zacarias. Zacarias capítulo 5, verso 5 a verso 11. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta os olhos e vê. E o que é isto que sai? E eu perguntei, o que é isto? E ele me respondeu, é um efa. A expressão efa no hebraico significa uma medida. É uma medida que sai. E disse ainda, isto é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada uma tampa de chumbo e uma mulher estava sentado dentro do efa. A medida. Irmãos, nós vamos ver que 2 anjos ali, 2 mulheres, aliás, vão levantar aquela tampa e dentro dessa tampa vai estar o quê? Uma mulher. Aquele recipiente vai ser chamado de uma medida. Então é como se dentro daquela medida, aquela medida toda fosse cheia com uma mulher e a mulher vai representar o pecado. Por isso que ele vai dizer aqui que esta mulher é o quê? É a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentado dentro do efa, né, dentro dessa medida. E prosseguiu o anjo, isto é impiedade. E lançou para o fundo do efa, né, da medida, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. E levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre o céu e a terra. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levaram elas o efa? E respondeu-lhe, para edificar aquela mulher uma casa na terra de Sinar. Estando acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. O que ele está dizendo, irmãos? Que quando aquela casa, a impiedade, a medida chegar ao seu fim, a tampa estiver, né, cheia, essa medida, esse efa estiver ali cheio, esta panela com esta mulher, esse efa, essa medida, vai ser colocada na terra de Sinar. E a terra de Sinar é justamente Babilônia. É onde foi construída Babilônia, que você vai ver em Gênesis capítulo 9, 10 e 11, para você entender o contexto. Percebe que quando ele pega essa mulher, coloca dentro do efa, está mostrando que aquele efa que significa uma medida padrão daquela época, ela foi totalmente preenchida como mulher, e a mulher significa a impiedade de toda a terra. Deus está mostrando que quando a terra chegar à sua impiedade máxima, essa mulher vai ser colocada na terra de Sinar. E Sinar é justamente onde vai estar a Babilônia. O que significa isso, irmãos? Que Deus está mostrando que nos últimos dias, a iniquidade precisa chegar ao seu máximo, para que essa mulher preencha esse efa, então seja estabelecida a Babilônia. E nesse contexto nós vamos ver, como diz o texto,
No fim desse reinado, quando a impiedade chegar ao máximo, então se levantará um rei feroz. Então, para mim, irmãos, o que hoje significa aquilo que detém o anticristo é justamente a iniquidade do mundo tem que chegar ao seu ápice. Quando essa iniquidade do mundo chegar ao seu ápice, então vai se levantar esse rei, conforme está em Daniel capítulo 8, como a gente leu aqui agora há pouco. Tá bom, irmãos? Comenta aí se você concorda com isso. É claro que existem outras visões que você pode acrescentar a isso também, como a sucessão dos impérios, como o tempo determinado, ou mesmo até, como alguns vão dizer, no cessar da oferta. A gente pode balancear essas visões, sim. Mas na minha concepção isso faz mais sentido. Que Deus abençoe a sua vida, mas antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para você mais uma vez, clica no link, vai estar ali a apostila, vai estar o texto para você baixar. E também te inscreve lá no nosso site e aqui neste canal que você vai estar me ajudando muito. No final vão ter vídeos aí para você ver, tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.